Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Vamos para o resumo do capítulo 13 do segundo livro dos reis de Israel. Este capítulo fala a respeito do reinado de Jeoacás, o reinado de Jeoás, e é neste capítulo que nós vamos encontrar a narrativa da morte do profeta Eliseu. O versículo 1 diz: no 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. Agora, o fio da história abandona as narrativas sobre os profetas reformadores e sacerdotes para descrever a história de Israel até a sua destruição. O versículo 4 diz: porém Jeoacás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Assíria atormentava a Israel. Jeoacás fez súplicas. Notamos que nenhum dos 19 reis foi genuinamente justo ou piedoso. Alguns buscaram ao Senhor, mas somente nas horas de calamidade nacional ou de calamidade social, como se vê nos casos de Jeoacás e também de Acabe. O caráter místico do rei Jeú descreve-se em 2 Reis, no capítulo 10, nos versículos 29 a 31. O que Deus deseja é um verdadeiro arrependimento, seguido pela consagração total do coração, e não somente por um grito de socorro nos momentos de necessidades. Deus nos quer diante dele como verdadeiros adoradores. O versículo 5 aparece aqui a palavra Salvador. E ali, a palavra Salvador apenas quer dizer um libertador político, e podia referir-se aos próprios assírios, que naquela época começaram a subjugar a Síria. Para terminar, nós vamos então para o versículo 17, que é onde o profeta Eliseu já está doente e recebe então, já no leito de enfermidade, a visita de Jeoás, rei de Israel. E quando Jeoás vê Eliseu naquela situação, acamado, ele chora sobre ele, e aí usa a expressão meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Joás usou a mesma expressão que brotara dos lábios de Eliseu quando viu Elias subir num redemoinho. Embora a história registra que Joás fora mau, ele não podia deixar de lamentar a perda do poder espiritual e moral que a nação sofreria com a morte do grande profeta de Deus Eliseu. O sentido da exclamação equivalia a dizer que as vitórias políticas e militares que Israel obtinham eram devidas às orações de Eliseu e aos seus conselhos. Você pode comparar Provérbios 14 e 34. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Eliseu está enfermo, acamado, o rei lhe visita. Então Eliseu diz ao profeta: abre a janela para o oriente. E aí o rei abre, e disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir.
O versículo 18 diz: disse mais: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus, Eliseu, se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. E aí o versículo 20 diz: morreu Eliseu e o sepultaram. Aqui o Eliseu faz, antes da sua morte, um ato profético com Joás, que não entendeu o que estava acontecendo e limitou o agir de Deus na sua vida. Quantas vezes nós limitamos a atuação do Espírito de Deus nas nossas vidas por causa de maus escolhas e por falta de sensibilidade ao Senhor. Pedimos ao Senhor a sua graça e a sensibilidade espiritual a fim de vivermos todo o projeto de Deus para as nossas vidas. O capítulo termina falando que Eliseu morreu, foi sepultado, e aí, na sua morte, acontece ainda milagre. Versículo 21, sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando, então lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Aqui cumpriu-se na totalidade o dobro dos milagres que Elias havia operado. Eliseu, na sua morte, vive o cumprimento da palavra dita por Elias a ele. A porção dobrada veio e o Senhor cumpre sempre, não fica devendo nada a ninguém. Que Deus te abençoe. Este foi o resumo do capítulo 13 do 2º livro dos reis de Israel. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.